Roberto Tardelli aqui no 11 Bom, News, sempre aguardada presença. Deixa eu colocar bom aqui a legenda dia! para Estava você. limpando os óculos para te ver melhor, querido Conde, para observar esse rosto lindo com detalhes que só meu coração consegue perceber, meu amigo. Certo? Bom E dia aí, a Tardelli, todos. tudo bem? Olha, eu vou começar um pouco com essa história do Lira e do Padilha. Como você falou para mim aqui no Bastidores, que não é novidade nenhuma, mas o Lira ontem meio que passou do ponto. O que está acontecendo, hein? O Lira está perdendo poder e está ficando. Você falou que ele é um sapo com asa, é isso, Tardelli? O Lira, que antes, né, o Lira, outrora, o vice-rei, certo? Poderoso Lira, o homem do orçamento secreto, o homem das emendas mágicas, né? O homem que distribuía dinheiro, o homem que parava o país e acelerava o país a seu talante, como diriam os juristas de antanho, de repente foi se vendo cada vez mais marginalizado, de repente foi se vendo cada vez mais desenturmado, de repente foi se vendo cada vez menos acolhido. Foi aquele camarada que foi sendo expulso da turminha, de tal sorte que ele, que achava que fosse seu protagonista nessa história terrível, abjeta, patética da votação, da prisão do Brazão, acabou sendo posto para fora do bonde. Correu atrás do bonde do governo e não consegue pegar esse bonde. E agora ele é aquilo que a gente chamava no interior de sapo com asa. É aquele sapinho que nasceu no brejo, certo? Ele nasce com asa, ele vai brincar com os passarinhos, mas não, você é sapinho, volta para o brejo. Vai brincar com o sapinho, não, você é passarinho, pode ir lá brincar com o passarinho. Ele está desenturmado, ele perdeu a relevância que ele tinha e ele sabe que ele é, primeiro, um político provinciano. Ele não consegue evoluir da província, daquela paróquia alagoana, certo? Que ele fica lá tentando ser o dono, o capitão hereditário, certo? Extemporâneo lá de Alagoas. E agora ele tenta retomar esse poder e tá difícil, porque percebeu-se que ele também não é fundamental. O Centrão, ele é autofágico, né? Ele percebe e ele não tem amor pelas pessoas. O Centrão, ele é pragmático. Lei da sobrevivência. O pragmatismo. O Centrão, ele é uma pós-graduação, um mestrado, doutorado e pós-doc de pragmatismo. Enquanto as pessoas lhe são interessantes, ele endeusa, incensa, visita. A partir do momento em que ele percebe que ele pode seguir sem elas, ele simplesmente ignora. Elas vão ficando sentadas à beira do caminho, como aquela música, canção maravilhosa de Roberto Carlos. E eles ficam lá. É a vez de Lira agora. Lira mandou o que tinha que mandar. Agora Lira, ele é um coadjuvante. Ele já se tornou um coadjuvante ou ainda está em processo? Porque assim, o que está em jogo nessa história também é a presidência da Câmara e uma coisa que ficou muito constrangedora para o Arthur Lira na votação da confirmação da prisão do Chiquinho Brazão foi que o candidato dele à presidência da Câmara, o Elmar Nascimento, ele votou pela liberação do Chiquinho Brazão. E isso pegou mal. E os outros concorrentes estão de olho nessa vaga. Sem dúvida. Ao votar contra a prisão, ele acaba dando um. Porque ele tentou criar um voto corporativista. Ele tentou fazer uma coisa assim: poderia ser você. No pior momento. É um ótimo slogan no pior momento. Certo? Porque o poderia ser você, poderia ser quem? Aí, imediatamente, o eleitor poderia ser quem? Poderia ser você, mandante de homicídio? Poderia ser você, criminoso? Ele identifica esse poderia ser você na pior maneira possível. Porque, na verdade, toda a proteção à prisão parlamentar serve para a proteção
não do mandato pessoal, mas da atividade parlamentar em si, para tornar o parlamentar a salvo de uma perseguição política de um ditador, de um fascínora, certo? De um macartismo que nós já tivemos na história exemplos disso. Quando ele quer identificar essa perseguição com um miliciano da mais alta penetração, um miliciano da mais alta periculosidade, um miliciano considerado com provas bastante robustas, que tem influência a ponto de escolher o delegado que vai desinvestigar, se é possível que a gente possa utilizar esse verbo, um homicídio de tamanha repercussão, o que ele faz é conspirar contra a atividade parlamentar. Aqueles que o seguiram estão dando explicação até hoje. O deputado cuiabano lá, o que votou também a favor contra a prisão do Brasão, ele ficou dando entrevista em Cuiabá o dia inteiro ontem. Quem que é o cuiabano? Eu esqueço o nome dele, aquele que fica fazendo gracinha, é algo alguém lembrar aqui, por favor. Fala pra gente. Ai, meu Deus. Daqui a pouco alguém vai lembrar aqui. Alguém tão cabeludo quanto eu, assim. É cabeludo. E ele ficou o dia inteiro dando explicações. O Brunini. Isso. Este próprio. Aqui, já lembraram aqui. Obrigado, gente. Ele passou o dia inteiro se explicando. Porque quem votou contra a prisão tem que se explicar, e a prisão, e essa explicação nunca vai ser uma explicação. Agora, deixa eu aproveitar e invocar aqui os teus conhecimentos jurídicos e para saber essa questão justamente do flagrante, que é o que alguns alegaram que não se poderia ser preso, que o Brasão não poderia ser preso porque não foi pego em flagrante. É real isso? Por favor, né, Conte? Não. Isso é infantil, porque o mandante jamais está na cena do crime. Você tem dinheiro, você encomenda o crime da Tailândia, certo? De onde você quiser estar no mundo. Você nunca estará na cena do crime. Por isso que você é o mandante. Ele se chama, em direito, de autoria mediata, autoria longínqua. Você jamais terá a possibilidade de prender o mandante em flagrante. Isso não existe. Esta possibilidade não existe. Você garante a quem for o encomendador, o mandante do crime, a mais absoluta e tranquila impunidade. Isso afronta o princípio mais comezinho de direito penal. É tão pueril que é ridículo. Você não vai ver ninguém com 2,5 neurônios que defenda isso com sinceridade, ou ninguém que, sabendo do que se trate, diga isso sem rir. A grande virtude de você defender essa tese é você defender essa tese sem dar risada. Certo? Isso é um carro roubado que tentaram vender para o eleitor, que o eleitor imediatamente não comprou. Todo mundo sabe que isso é uma enganação, é uma empulhação. É essa empulhação que o Arthur Lira tentou vender. Agora, Tardelli, o direito, ele tem aspectos ardilosos, né? Se você tem escrito lá que tem que ser em flagrante, as pessoas literalizam e levam isso para o campo. Sim, né? A gente diz assim, Duralex cede latex, né? A lei é dura, mas estica. Duralex cede latex, a lei é dura, mas estica, sabe? Tá. Mas a única interpretação possível é essa. Quando o próprio Bolsonaro também revelou, essa votação é uma votação muito significativa, ela reduz completamente o poder do Arthur Lira, demonstra que o Bolsonaro não tem esse controle sobre a bancada que ele imaginava que tivesse, porque ele trabalhou pela soltura do Brasão, certo? Trabalhou bastante. Trabalhou bastante. Aliás, o PL todo
Votou. Todo o PL. Né? Numa situação muito, sabe, foi um dos piores momentos do parlamento. Foi um dos piores, porque não se estava votando uma política pública, ninguém estava votando o aumento ou a diminuição de um tributo, o aumento, a criação de um ministério, nada. O que se estava votando, né, era a manutenção ou não da prisão de alguém acusado de ser um mandante da morte de uma parlamentar por parlamentares. Exato. Deixa eu só colocar aqui o Arthur Lira para a gente só. É um vídeo de 10 segundos para ver o nível de irritação do Arthur Lira ontem, né? Quando, depois de uma matéria do jornal Folha de São Paulo, de que dizia que ele estava enfraquecido, ele falou que o governo mentiu e acusou o Padilha. Vamos ver aqui rapidinho. Do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. Coitado do Arthur Lira, Roberto, uma pessoa tão correta, você vê, que conduziu o processo no maior espírito democrático. Imparcialidade, equidistância, certo? Foi um magistrado, certo? O Arthur Lira, dizendo um desafeto pessoal, olha o que ele está falando. Ele reconheceu uma coisa que dificilmente um político reconhece. Né? Olha, ele é meu desafeto pessoal. E a resposta do Padilha foi elegante, né? Ele disse assim: não vou descer a esse nível. Simplesmente, eu não vou descer a esse nível. Tá certo o Padilha, Tardelli? Eu acho que o Padilha deu a resposta que ele tinha que dar. O Padilha é o líder do governo. O Padilha é aquele que tem que negociar com o parlamento. Ele não pode entrar nessa briga de cunhado em véspera de ceia de Natal, sabe? Quem vai levar o salpicão na festa da ceia, sabe? Ele não tem que entrar nessa discussão. Porque se ele entra nessa discussão, esse nível vai para um buraco que é infinito. Será que não é isso que a esquerda tem feito de maneira equivocada, talvez aprendendo mais agora das provocações do Bolsonaro e companhia? Eu acho que foi uma boa lição, porque todos nós estávamos aterrorizados e apavorados com a possibilidade da prisão do Brazão não ser ratificada. Se isso ocorresse, seria uma tragédia. E vamos lembrar, Tardelli, que foi por pouco, hein? 277 votos, só 20 a mais, né? Para uma casa com 513 deputados, é pouco, né? Mas tudo bem, eu penso sempre no resultado coletivo, sabe? A gente poderia ter sido o contrário, poderia ter sido pior. Ele poderia estar em liberdade agora, e se ele estivesse em liberdade, nós estaríamos assistindo um dos momentos mais, vamos dizer, mais festivos dessa milícia, da milicianização. Nós estaríamos vivendo um dos momentos altos, não do crime organizado, como a gente percebe das facções criminosas, mas da milícia, do Estado definitivamente corrompido. Se ele saísse, nós estaríamos vivendo um pré-México. Nós escapamos por pouco disso. Por pouco. O que esses deputados que votaram contra a prisão foram de inconsequentes, de irresponsáveis, de inimigos de uma causa pública, eles talvez não tenham ideia. Se eles agiram somente pela birra partidária, eles agiram de uma forma de uma criança mimada. Agora, não foi só isso. Eles agiram porque muitos ali estão sinceramente preocupados. Eu concordo com as análises que foram feitas, né, pela deputada Sâmia, pelo deputado Glauber, que muitos que ali votaram pela
soltura do deputado Brazão, votaram em causa própria. Porque nós não sabemos onde vai acabar esse fio. Nós não sabemos, porque uma coisa é a morte da Marielle encomendada por um deputado e por um conselheiro do Tribunal de Contas, o que em si mesmo já é algo quase inimaginável. Outra coisa muito maior é o nível e o grau da contaminação das metástases que existem nos tumores na administração pública, seja do Rio de Janeiro, seja de outros estados da federação. Eu acho que agora há um rombo aberto cuja apuração é inevitável. Vai levar anos para se fazer isso. Isso não vai ser apurado até o final do ano, em 6 meses. Isso vai demorar muito tempo. Isso vai ter idas e voltas, isso vai parar e vai prosseguir. Mas há um dado que nós, pela primeira vez, concluímos cientificamente. A nossa administração pública está corroída. Muitos desses representantes do povo, assim ditos representantes do povo, na verdade, estão ali porque conseguiram fraudar esta vontade. Para que você tenha ideia, eu estava vendo um dado da Justiça Eleitoral, o Bolsonaro ganhou em 96% das zonas eleitorais das regiões dominadas pela milícia. Isso quer dizer alguma coisa com o jornal? Quer dizer tudo, inclusive uma péssima notícia, né? Então, eu acho que nós estamos aí, eu acho que essa votação em massa do PL, esse trabalho do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, esse empenho que ficou claro, que não foi escondido, que pelo menos eles não falam assim clandestinamente. Todos nós vimos esse empenho, né? Ele ficou claro. Ele tem um sentido que não é só, olha, vamos votar porque é o que o governo quer, então tudo que o governo quer nós vamos querer o contrário. Não é isso. É algo muito maior. É algo muito mais profundo. Se o Lira entrou nesse bonde, ele que assume as consequências dessa derrapada, desse capotamento. O Lira está sofrendo um pouco, Tardelli, se você me permite, acho que é a síndrome do Luciano Bivar, né, que era presidente do União Brasil e não aceitou de jeito nenhum sair da presidência, a ponto até, supostamente, de ter incendiado as casas do Rueda. Duas casas. Duas casas de praia do Rueda. E esse pessoal, até um pouco dinheiro que eles têm, né? Coitado, 2 casas de praia, aquela coisa assim. Já estava levando a família para os Estados Unidos também, para não ser ameaçado. Então, o Luciano Bivar sai da presidência de um partido como União Brasil e ele vira um nada, né? Não tem mais importância nenhuma, que é o que vai acontecer com o Lira, e já está acontecendo. Quando ele sair da presidência da Câmara, ele vai virar eu aposto com você, zumbi, né? Eu sou capaz de apostar, e olha, marquem hoje, hein? 12 de abril de 2024, 11h21. Lira não se reelege. Pois é, como é que é? Ah, não, deputado, né? Claro, deputado. Deputado é difícil, né? Porque ele tem ali os trâmites dele. Ô, meu querido Tardelli, deixa eu trazer aqui o nosso bate-papo aqui, tão maravilhoso. A Lília Oliveira, que é sua fã. Ela é um doce. Um beijo, caipirinha de umbu pro Tardelli, e ela me coloca, só para eu não ficar chateado, mas é só para você mesmo, viu, Tardelli? A verdade é essa. Obrigado, Lilian. Priscila Assunção Condão, Edinho Silva, prefeito da minha Araraquara. O Edinho Silva vai estar aqui hoje, né? Daqui a pouco. O Edinho Silva, sabe, vou falar uma coisa tão que eles que estejam nos ouvindo. Eu estou torcendo para o mandato dele acabar logo, para ele assumir alguma coisa importante no governo. Mas é o que está em vista, justamente por isso que eu chamei o Edinho aqui. Nossa, Edinho, eu estou contando as horas para o mandato. Ele pode consertar esse governo aí. Para ele consertar o governo, nós precisamos dele. Edinho, você podia sair antes, velho, sabe?
Não, ele tem um compromisso com a cidade dele, ele falou também isso. tem um vice em Araraquara, que é tão bom também, o vice é bacana, Araraquara é uma cidade desenvolvida, certo? Run, Edinho, run! We need you. Edinho, daqui a pouco ele vai estar aqui. Tina Turner está dizendo aqui, achei você, Tardelli. João Rufino Salles comentam nos bastidores, anistia para o inominável e demais golpistas com o beneplácito do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e Ministério Público. Justiça só para Zé Mané e Zé Ruela. Olha, tá rodando esse papo de anistia mesmo, mas não vai dar tempo da gente falar isso, meu querido Tardelli. Deixa eu só pegar o comentário do Edson Antunes aqui. Vamos ver se o Brasão aguenta 580 dias preso. Tá aí uma lembrança que sempre é complicada para a gente. Mas eu queria que você comentasse um pouco essa maioria que o STF acabou de formar para ampliar o foro especial. O Mendonça interrompeu o julgamento, mas isso aí também é de menos. O detalhe é o seguinte, os parlamentares, sobretudo os de direita e extrema-direita, não querem esse foro especial, querem tirar a alçada do STF para julgamentos. Como é que você avalia essa situação? Tem um samba que eu estava me lembrando agora, que diz assim, quem te viu e quem te vê, hein, rapaz? Antes... Você era mais bonita das cabrochas dessa ala. O que havia era um pavor da primeira instância. Assim, o foro privilegiado era sagrado, porque acreditava-se, havia uma fantasia de que o foro privilegiado era uma garantia de impunidade. E durante muitos anos, vamos combinar que foi. Ser julgado pelo Supremo era uma delícia porque você conhecia os seus 11 juízes e conhecia o único promotor que poderia te incomodar, que era o Procurador-Geral da República. Então você tinha um sossego, velho. Eu conheço o promotor e conheço um dos 11 juízes. 2, 3, 4 eu conheço, são meus amigos, posso ser recebido por eles. O Sérgio Moro tentou e foi recebido pelo Gilmar Mendes e saiu de lá embaixo de cuspida, canelada, estilingada, foi chamado de ladrão de galinha, foi chamado de ignorante, vai ler, vai visitar a biblioteca do Supremo, enfim. Agora, qual era o terror? O terror era que, se eles viessem para a planície, onde nós vivemos, estariam sujeitos às chuvas e trovoadas. Acontece, meu querido Conde, queridos internautas, eu vi agora que somos 700 aqui, certo? As coisas foram mudando. A justiça se descobriu que ela era muito inspirada pela direita e pela extrema-direita. Começou a haver um certo desejo, quase incontível, de ser julgado por um juiz que, além de ser defensor da pátria, família e liberdade, também votaria, ou votasse, ou pudesse votar, ou gostaria de ter votado, enfim, em alguém da extrema-direita. Perceberam que a justiça é muito mais conservadora na primeira instância do que nas instâncias superiores. 1. 2. Perceberam também, meu querido Conde, que no foro privilegiado você não tem recurso. Você começa e termina seu julgamento no topo da pirâmide. No topo da pirâmide, você só tem recurso para o Olimpo, e no Olimpo você já está. Então, o que vai sair dali é ali que vai ficar. Já na planície, não. Na planície, você tem todo aquele processo, todo aquilo que eles chamam, os antigos chamavam de demarche. Os mataburro que vão ser pobres. Tardelli, você, além de advogado, ex-promotor, jurista, você é um excelente dramaturgo, dramático.
ator. Eu fico imaginando você em cena com toda essa... Mas tem que ser, né? O advogado tem que ser um pouco assim. Para as pessoas poderem entender porque de repente esse amor, esse ódio ao foro privilegiado. Não quero mais o foro privilegiado. Mas você queria tanto. Você adorava o foro privilegiado. Vocês morriam pelo problema, né? Quando ele é julgado, um parlamentar, por exemplo, né, julgado pelo STF, ele não tem uma instância superior para recorrer. Não, né? Tem. Você está sendo julgado por Zeus. Não tem o super Zeus. Olha, Zeus está te julgando. Não tem acima de Zeus, não tem mais ninguém. Mas qual que era a vantagem? Zeus jogava no teu time. Entendeu? E agora não joga mais. Agora não joga mais. Certo? Zeus é o Xandão. Aliás, o Xandão é Zeus. Pode continuar, querido. Vou mostrar uma foto do Xandão aqui de Zeus para vocês. E você tem um Nunes Marques que é 1 entre 11. Então, você faz uma conta de probabilidades, você vai, puta, tá perigoso. Tá aqui o Zeus. É só um meme, né, gente? Por favor, vamos ter senso de humor aqui. Tá aqui o Xandão como Xerxes. Pronto. Mas o que você vê, na verdade, qual é o medo? Para que eles entendiam esse medo? Não é um medo de ordem de sentido público, muito pelo contrário, querido. O medo que eles têm é porque eles podem perder a impunidade que eles um dia tiveram. Pela primeira vez, aquele foro privilegiado está se prestando àquilo que o foro privilegiado se presta. Qual é a finalidade do foro privilegiado? A proteção da atividade parlamentar. A boa atividade parlamentar. O parlamento há de ser protegido para que ele não viva sob a pressão, sob o lawfare, por exemplo. Então, vamos colocar o parlamento sob a responsabilidade do Supremo Juiz. E se isso fosse votado antes, o Lula não teria sido julgado pelo Sérgio Moro. Né? Exatamente. Não poderia ter sido julgado pelo Sérgio Moro. Exatamente. Mas o Sérgio Moro foi lá para... Ele foi encomendado. O Sérgio Moro foi um juiz de exceção. Agora, quando eles começam a sentir o 8 de janeiro, quando eles começam a sentir a apreensão de passaporte do ex-presidente da República, de generais de 4 estrelas, quando eles começam a sentir a prisão do deputado, do conselheiro do Tribunal de Contas, quando eles começam a sentir a água, que já não está mais batendo na bunda, a água já está começando a dar no pescoço. Certo? Precisamos mudar essa água. Vamos mudar de canoa. Agora, Tardelli, daqui a pouco o Jefferson Meola está chegando aqui. Hoje eu tive que fazer uma compressão aqui nos nossos convidados para receber justamente o Edinho Silva. Deixa eu ler os comentários antes de fazer uma última pergunta para você. O Edson Antunes está dizendo aqui, vamos ver se o Brasão aguenta 530. Isso aqui eu já tinha lido. Não aguenta 58. A Kátia Bermudes, ele já está há 2 semanas, né? Ou uma semana. O Alexandre Padilha é incompetente para ser grosseiro e oportunista como Lira. Olha que bacana isso aqui. Lilian Oliveira, te mando beijinhos nas 3 lives, só de caipirinha de umbu. Obrigado, Lilian. Olha, só quem tomou uma caipirinha de umbu sabe o que é isso. Ela lembrou que você falou aqui que tomou a caipirinha de umbu, né? Lá quando melhor você teve acompanhamento para a muqueca de sirimole. Não existe melhor. O quê? Sirimole? Sirimole. Pavlova Segala, adoro você. Tardelli Conde, beijos. Obrigado, Pavlova. A gente também adora você. E Edson Antunes, Edinho tem que lançar um aplicativo de transporte igual de Araraquara a nível nacional do governo Lula. Coragem, vamos apoiar. Vai de uma potência mesmo, né? Esse aplicativo lá é fantástico. Isabel Reis, Conde, por que não me deixa enviar valor menor? Querida, não tenho a menor ideia, não sei. Todo mundo envia o valor que quer aqui. Tenta
tenta reiniciar ou dar um start aí no seu dispositivo. E quando chega o nosso ilustre e queridíssimo Jefferson Miola, eu vou saudar o Miola e fazer a última para você responder em 1 minuto, Tardelli. Llegaste, Miola, estás bem, estou contente. O Miola é habitué das nações latino-americanas aqui. Conhece todo mundo, né, Miola? Aliás, um saludo grande para vocês. Opa, um abraço grande, Tardelli. Sempre um privilégio te encontrar aqui nesse cruzamento que o Gustavo nos propicia. Só de te ver, eu já aumentei meu QI em 15 pontos. Só de te olhar. O Tardelli é um exagerado, meu Deus. O Tardelli, a Câmara vai se insurgir contra isso. Pode dar uma grande M, né? Nessa história toda aí do foro privilegiado. 1 minuto, Tardelli. Olha, o foro privilegiado surgiu e existe para a proteção da atividade parlamentar. Ele é necessário. Ele é feito para a proteção da atividade parlamentar. Ele existe no mundo inteiro. O que ele estava antes sendo utilizado era para a impunidade do parlamentar, o que é diferente. Hoje, eles querem fugir. Tudo isso é para fugir do 8 de janeiro. Muita gente está fazendo isso em causa própria. Muita gente está querendo fugir do enxame de abelha africana que está vindo aí. Certo? Nós não sabemos, mas eles sabem. Eles sabem o que fizeram no verão passado. Roberto Tardelli aqui no 11 News, sexta-feira. Beijos a todos. Beijos a todos. Por favor, 700 pessoas, dê uma olhadinha lá no podcast. Fala direito comigo. Tá muito divertido essa semana. Muito bom. Podcast do Tardelli. Beijo, Jeff. Edinho! Tem logo, Edinho! Araraquara tem vice, tem Câmara, tem lá uma população altamente desenvolvida. Precisamos de você, Edinho. Beijo, beijo!